No dia 1º de maio é celebrado o Dia do Trabalhador e Trabalhadora no Brasil. Mas, de fato, o brasileiro tem conquistas a comemorar? Após a proposta do governo do ex-presidente Michel Temer de reforma trabalhista ser aprovada em 2017, ocorreu a flexibilização de leis que anteriormente eram garantidas pela carteira de trabalho. Por consequência, a mudança gerou um grande crescimento da informalidade de empregos no país, gerando fragilidade nas relações laborais e garantias sociais ignoradas entre patrão e empregado. Como reforça o sociólogo e ex-diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Clemente Ganslúcio. Existem múltiplas dimensões a serem superadas no âmbito do governo do presidente Lula em relação às questões trabalhistas, porque desde 2017 o Brasil vem implementando um conjunto de mudanças que afetam as condições de trabalho, as formas de contratação, o papel dos sindicatos, inibem a negociação coletiva, fragilizam a atuação dos sindicatos na representação coletiva e criam muita flexibilidade para as formas de contratação, de remuneração, na verdade, legalizando, em grande medida, práticas de precarização, de insegurança, de vulnerabilidade para trabalhadoras e trabalhadores. As centrais sindicais apresentaram, em abril do ano passado, a pauta da classe trabalhadora, é um documento que reúne 63 propostas, documento esse que foi entregue à época ao candidato Lula e ao vice Geraldo Alckmin. Depois de eleitos, as centrais trabalharam com o presidente essa pauta e tem, desde o início do governo, tratado de implementar várias das suas diretrizes. O que está em destaque nesse momento é, por um lado, já de imediato, as centrais sindicais, em um processo de negociação para restabelecer a política de valorização do salário mínimo. Restabelecer essa política significa dar ao salário mínimo e, portanto, a milhões de trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não têm a proteção sindical do acordo da convenção coletiva, a base para o crescimento dos salários que fazem parte daquilo que é a base da pirâmide salarial na economia brasileira. Então, essa é uma ação que as centrais vêm desenvolvendo e tem a expectativa de que, muito em breve, o governo possa anunciar aquilo que for o acordo que as centrais venham construir com o governo em relação à política de valorização do salário mínimo. O professor Luiz Fernando Padula trabalha há 9 anos com carteira registrada e explica sua importância no dia a dia. Os benefícios que eu, enquanto educador, já tive sendo registrado como CLT. Um dos principais, que pouca gente sabe, diz respeito ao 13º salário, que, ao contrário do que muitos pensam, não é um bônus, não é um benefício, mas é uma reparação em relação aos meses, que ao invés de serem calculados os 4 semanas, são calculados em 5 semanas. Então, o 13º salário nada mais é do que esse direito que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos em relação a isso. Outra coisa é o descanso semanal remunerado, que garante, né, por lei, pela CLT, que nós tenhamos aí o final de semana gratificado, né, final de semana remunerado por conta disso. Por conta também do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que é uma segurança depositada, né, muita gente critica porque fala, mas isso é descontado, mas é um benefício, é uma segurança que a gente tem. Eu também já tive o benefício de ser CLT em função de afastamento médico, né, com falta justificada por conta disso. Eu tive em 2 situações que eu precisei o afastamento sem ser prejudicado financeiramente, que foi na questão que eu peguei dengue, fiquei afastado do colégio durante 1 semana. E, mais recentemente, por conta da Covid-19, que eu fiquei afastado também sem ter a perda dos meus benefícios, né, do meu salário. No entanto, a realidade do professor Padula é muito diferente da maioria da população. 38 milhões de brasileiros são considerados trabalhadores informais,
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por não terem vínculos empregatícios nem trabalharem por conta própria como autônomos, pessoas jurídicas ou microempreendedores. Esse número é maior que toda a população da região sul do país e também que os 36 milhões de empregados do setor privado com carteira assinada e que os 12 milhões de empregados no setor público. Já a taxa de desemprego chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2023. Em ato realizado pelas centrais sindicais no dia 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez importantes anúncios e prometeu que irá mobilizar o governo em defesa do emprego digno. Vocês me deram uma nova chance e eu quero provar para vocês que nesses próximos 4 anos nós vamos fazer muito mais do que eu fiz nos primeiros 8 anos do meu mandato. E vou fazer por conta do meu compromisso com o povo trabalhador. Vou fazer por conta do compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro, que levanta às 5 horas da manhã, que anda 2 horas de ônibus ou a pé, que pega um trem lotado ou um metrô entupido para levar o dinheirinho para casa. E essa gente muitas vezes não consegue ganhar o suficiente para a cesta básica, pois nós vamos mudar este país, porque a economia vai voltar a crescer e vai gerar emprego. Lula também anunciou o aumento do salário mínimo, que passa a valer R$ 1.320, ressaltando o impacto econômico da medida. Nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro-quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais.